E aí, pessoal? Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. O meu nome é Taona Severo. Eu decidi abrir um canal no YouTube para falar sobre livros e como estreia, o meu primeiro vídeo vai ser mostrando para vocês a minha coleção de livros. Eu não tenho uma estante, tá? Então eu guardo os meus livros embaixo desse armáriozinho aqui que eu uso na minha sala. Como eu tirei o primeiro lado, que é só de desenvolvimento pessoal, e do outro lado, que é essa partezinha aqui no canto, eu vou mostrar para vocês os primeiros livros que eu comecei a ler, que foram desde ali da minha pré-adolescência até os 20, 21, 22 anos. Não tem uma ordem, não separei ele por ordem, apenas eu tirei todos eles e decidi que eu ia mostrar. A intenção desse vídeo é que surjam outros novos vídeos falando sobre alguns deles, alguns que sejam interessantes. Se quiserem eu posso mostrar, falar, trazer resenhas sobre os livros mais interessantes, por exemplo, dessa coleção. Enfim, vamos lá. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui para vocês, que é inclusive o que estava guardadinho ali com o primeiro, é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Píncola Estés. Eu ganhei ele de aniversário. Eu não terminei esse livro. Eu li até a metade, depois eu reli ele de novo. Eu achei que não foi um momento viável para eu começar esse livro, ele é muito profundo, então eu acabei não terminando, mas eu vou voltar a ele em outra época. Como aumentar a capacidade do seu cérebro? Esse livro já fala um pouco sobre neurociência, então eu acabei entrando uns 2 anos atrás numa vibe de ler muito sobre neurociência, então esse foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler. De fato, eu só fui começar a estudar os livros bem depois que eu comprei o meu tablet, eu comecei a fazer escritos, estudos em cima dos livros. Então, alguns livros aqui eu confesso que eu preciso reler de novo para fazer um estudo mais aprofundado sobre eles. Inteligência Social, do Daniel Goleman. Ele tem até umas páginas marcadas, mas também não foi um livro que eu fiz um estudo muito aprofundado, inclusive preciso reler. Eu lembro que esse livro eu achei ele muito bom, mas para trazer um resumo decente, eu preciso reler ele de novo e trazer os pontos principais, os pontos mais importantes. Eu tenho uma Bíblia em ação, essa aqui faz muito, muito tempo que eu tenho essa Bíblia. Eu paguei acho que uns 80, 90 reais na época. Ela é toda em HQ, é muito legal. Gosto bastante dela. O Poder do Subconsciente, também ganhei de presente. Eu tinha comprado um, aí eu vendi o que eu comprei e fiquei com o que eu ganhei de presente. Também li ele pela metade só, porque eu acabei pulando para outra leitura na época. E esqueci dele completamente, então eu preciso voltar nessa leitura aqui de novo. O Fenômeno Gaslighting, que fala sobre como você identificar pessoas narcisistas, pessoas manipuladoras e estratégias para você não cair, né, nas armadilhas, nas artimanhas delas. Muito bom esse livro também. Eu pretendo fazer um resumo mais aprofundado para trazer pontos específicos e falar em um vídeo mais à frente sobre realmente pessoas manipuladoras, pessoas narcisistas. Essa aqui eu tenho um combo, tá? É Como se tornar inesquecível e como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie. Daniel, eu ia chamar Daniel. Dale Carnegie. Então, esses dois livros muito bons. Eu comprei esse aqui primeiro, achei a escrita dele muito fluida, então decidi apostar nesse aqui e no fim eu achei os dois livros incríveis. Foram os primeiros livros de desenvolvimento pessoal que eu li, então muito bom, recomendo muito essas duas leituras. Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza, também é livro sobre desenvolvimento pessoal misturado com neurociência, então ele é um livro muito, muito, muito bom. Esse aqui eu terminei de ler, ele tá dividido em uma página aqui, mas eu terminei de ler, mas como eu disse, alguns livros aqui eu acabei não fazendo um estudo profundo, foi só depois que eu comprei o meu tablet. Capital Erótico, da Catherine Hakim. Este eu terminei. Muito, muito, muito bom. Um livro que dá pano para manga para um vídeo inteirinho sobre capital erótico, sobre por que a sociedade valoriza pessoas mais bonitas, mais atraentes e por que a nossa imagem ela deve ser levada muito a sério. Nós não podemos ser pessoas desleixadas quanto à nossa imagem. As principais questões da Bíblia. Esse aqui eu lembro que eu ganhei de um pastor em uma época em que eu congregava numa igreja evangélica. Li todo ele também, ele é baseado em perguntas e respostas, assim, também muito bom esse livro.
Persuasão, como usar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional, da Maitê Carvalho. Muito bom esse livro sobre retórica. Eu fiz um estudo, só que eu preciso relembrar ele. A metade dos meus livros aqui eu preciso reler eles de novo, para fazer de fato um vídeo só sobre eles, trazer pontos importantes, pontos específicos. Esse livro eu recomendo demais, muito bom. Liderança, a inteligência emocional na forma do líder de sucesso, do Daniel Goleman. É o mesmo autor do Inteligência Social que eu já mostrei aqui. Cadê? Está lá embaixo. Este aqui. É o mesmo autor. Eu fui ver depois que eu comprei, porque esse aqui eu comprei numa livraria, esse aqui eu comprei na internet. Muito bom esse livro também, mas entre os dois, o meu favorito é esse aqui, com certeza. Tiago Nigro, do 1000 ao Milhão. Quem nunca passou por esse livro quando começou a ler sobre desenvolvimento pessoal? Confesso que eu achei ele bom, mas eu não compraria ele de novo. E eu acho que tem livros bem melhores que falam sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal, enfim, o mindset, do que ele. Não é um livro ruim, mas eu não recompraria ele de novo. Este livro aqui, o Caibalion, eu recompraria ele em todas as edições dele, inclusive as maiores, que esse aqui é bem pequenininho. Eu juro pra vocês, eu não dei nada pra esse livro, porque ele é bem pequenininho, e por ele ser pequenininho, eu demorei um tempão pra terminar a leitura dele, porque ele é muito profundo. Vocês não fazem ideia do material riquíssimo, riquíssimo, que tem dentro dessas páginas. Eu li ele 2 vezes e pretendo reler ele de novo, fazer meu estudo, passar ele pro meu tablet, porque as 2 vezes que eu li ele eu não tinha ainda. Muito bom! Leiam, apenas leiam. Eu terminei essa leitura e minha cabeça fez assim, ó. A Arte da Sabedoria é um compilado de vários conselhos filosóficos, estoicos, escrito pelo Baltasar Gracian, que eu comprei na Amazon, estava em promoção. Um livro excelente também, eu grifei ele em algumas partes, ele tem alguns conselhos, assim, ele é, acho que são... Fala 300, fala 300. 300? É, são 300 conselhos, sim, bem curtinhos. Você vai lendo muito rápido, eu terminei esse livro em um dia. Vale a pena como um livro de cabeceira. Todo dia você pegar e ler um conselho, vale muito a pena. Recomendo demais. As 17 Leis do Triunfo de Napoleão Hill. Eu acho que eu ganhei esse livro de presente, não me lembro. Esses livros todos eu quase não fiz estudo, porque todos eles eu comprei bem antes de ter o meu tablet e de começar realmente a estudar. Eu lembro que eu nem marcava os meus livros, eu pouco grifava. E hoje eu rabisco todos eles, eu escrevo em tudo para fazer realmente um estudo que eu consiga absorver bem o conteúdo que tem dentro deles, né? Afinal de contas, os livros são caros, né, gente? Os livros estão super faturados hoje em dia. A gente precisa ler e realmente absorver o conteúdo deles, né? Primeiro contato que eu tive com Dostoiévski, Memórias do Subsolo, e descobri que esse autor, ele é bem depressivo, mas um livro muito, muito, muito bom. Eu li outro dele, vou mostrar pra vocês, tá lá embaixo. Esse aqui é o meu favorito dele até então, não li os outros ainda. Eu quero ler Crime e Castigo, se não me engano, dele, mas eu só tenho 2, vou mostrar o outro depois pra vocês. Memória Sem Limite, Kevin Horsley. Recomendo muito esse livro também, sobre técnicas para você melhorar a sua capacidade de armazenamento de memória. Peguei uma estratégia dele aqui muito boa, que eu tenho utilizado muito para os meus estudos. Inclusive, explicar minhas leituras e conseguir lembrar elas com muito mais facilidade. Eu recomendo muito essa leitura, é muito fácil a forma como ele explica, as maneiras que ele encontrou de você conseguir realmente melhorar a sua memória a longo prazo. Indico muito esse livro e eu quero trazer um vídeo só sobre ele também. Deixar Ir, O Caminho do Desapego, do David Hawkins. Esse aqui é um caminho para os iluminados. Não tem. Esse livro é fantástico. Destrincha emoções, ele destrincha sentimentos, você começa a se entender. A maioria das vezes os nossos conflitos são baseados nas emoções que nós não conseguimos discernir, que nós não conseguimos reconhecer dentro de nós e não conseguimos ter ciência do quanto elas são importantes, elas nos atingem em todas as áreas da vida. Se reconhecer, como diz Sócrates, né? Conhecer a si mesmo é muito importante. Esse livro aqui foi um guia definitivo para entender emoções, sentimentos, muitas vezes reprimidos, que nos
nos adoecem. A neurociência fala muito sobre isso, né? Você reprime um sentimento e acaba adoecendo por conta deles. O Passaporte 2030, do Guilherme Fiuza. Acho que ele é um escritor brasileiro. Não terminei de ler ele porque eu engrenei, né, em outro livro. Mas ele tem aquele teor de teoria da conspiração. E eu sou uma grande conspiracionista, então eu comprei ele mais no impulso, mas eu não terminei de ler. Eu acredito que ele tem uns assuntos assim sobre o governo, enfim, teoria da conspiração em geral, né? Comunicação Energética da Feminilidade. Esse livro foi o primeiro livro que eu comprei quando eu entrei no meu processo de desenvolvimento pessoal, para entender do porquê que uma mulher ela precisa ter um comportamento feminino. Ai, tem uma abelha aqui dentro da minha sala. Ela não saiu daqui de casa, olha só. E esse livro, se eu não me engano, a autora dele é uma mulher cristã, mas ela traz de uma forma muito sutil. Você tá atrapalhando meu vídeo! Sai fora! Ai, ai, coitadinha. Ele traz um assunto muito fluido também e muito calmo sobre comportamento feminino. Ele foi um livro de iniciação para mim, para ser um pouco mais feminina, né? Enfim, eu recomendo muito esse livro. O Corpo Fala, do Pierre. Eu não sei o sobrenome dele, não consigo. Eu não terminei de ler. Vocês podem ver, não terminei de ler. Tô devendo essa leitura, mas eu tenho ele na minha coleção também. A Retórica, a Alexandre, de Aristóteles. Eu também não terminei ele, porque eu engrenei outra leitura. Eu tenho muitos livros inacabados aqui, gente. Uma compulsão por comprar livro, que vocês não fazem ideia. Este livro aqui, ó, Um Café com Sêneca, recomendo demais. Um dos primeiros livros sobre filosofia que eu comprei. Vou fazer um vídeo sobre ele, vou fazer um resumão sobre ele, porque esse é um livro excelente. Redação Infalível, da Débora Aladim. Esse livro eu comprei na época que eu estava fazendo pré-vestibular. Ele me ajudou bastante em redação. Então ele foi um livro mais para estudar mesmo. Arthur Schopenhauer, A Arte de Ter Razão, os 38 Estratagemas. Ganhei ele de presente também. E esse aqui eu fiz um resumo bem top no Canva sobre ele. Muito, muito, muito bom. Quero ler outro dele, que eu não lembro o nome agora. Mas muito bom esse livrinho aqui também. Ânimos e Ânima, da Emma Jung. É da Biblioteca Jungiana, do Carl Jung, não sei como é que fala. Muito bom esse livro, mas eu também não terminei ele. Tem muitos livros inacabados aqui, porque eu tenho uma grande compulsão por comprar livros novos e começar a ler meus livros novos e não terminar os que eu já tenho. Mentes Maquiavélicas. Esse é do Tamás, também não sei como pronuncia. Vocês podem ver, parei na metade do livro, não terminei ele também. Ah, ele aqui, meu. Mas ele tem um toque daquele O Príncipe de Maquiavel. Isso dele eu achei muito bom, né? Mas não terminei de ler, então nada a dizer até aqui. Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello. Também é um livro sobre mulher cristã. Muito bom. Acho que vocês já devem ter percebido que eu sou uma mulher cristã. E eu não sigo a linha feminista, né? Sigo princípios cristãos. Então, não tem como eu ser cristã e ser feminista ao mesmo tempo. Então, esse é um livro cristão para mulheres cristãs, muito bom também. Eu Disse Adeus ao Namoro, do Joshua Harris. Também é um livro cristão que fala sobre relacionamento cristão. Eu li ele na minha adolescência, quando eu tinha meus 15 anos. E confesso que preciso ler ele de novo para lembrar do conteúdo dele. Sobre os maus pensamentos, do Evagrio Pontico, um livrinho pequenininho que eu levei quase 2 meses para terminar, porque esse eu realmente estudei. Tem um resumo dele no meu tablet, inclusive. Eu achei esse livro fantástico e eu leria ele de novo com certeza. Freud, né? Psicologia das Massas e Análise do Eu. Não terminei esse livro porque eu comecei a ler um calhamaço enorme e daí eu abandonei ele. Vou voltar a ler ele. Ah, na verdade eu tô com 2 leituras, né? Que é A República de Platão, junto com o calhamaço que eu tô lendo agora, que vou mostrar pra vocês, tá aqui embaixo, é um livro enorme. Eu acho que eu li 2 capítulos dele até agora, que eu tô intercalando um com o outro. Muito bom, muito, muito, muito bom. Vou terminar ele também, vou fazer um resumo. Demônios Familiares, do S.V. Milton. Não sei quais são os primeiros nomes. O nome inicial ali, né? Eu ganhei esse livro de presente, junto com esses 3 aqui. Peraí. As 7 Chaves, da Freida McFadden, que é a autora do livro A Empregada. Muito bom. O livro da Empregada eu nunca li, mas esse aqui gostei bastante. E ganhei esse aqui também, o do Raymond Arrow, O Ópio
dos Intelectuais, que fala sobre política. Também não terminei ele, tô no início dele ainda. Ele é um livro muito complexo, então eu decidi deixar esses livros mais difíceis um pouquinho mais para frente, para poder terminar os maiores que eu comprei. Eu compro muito livro, né? Então esses 3 aqui foram os que eu ganhei de presente. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Gostei muito desse livro. Cartas, por exemplo, do diabo para o aprendiz dele. Então ele vai trazendo dicas de como o mundo espiritual funciona, de como nós somos conduzidos pelos espíritos, pelos demônios, enfim. É muito bom esse livro. Gostei bastante, recomendo também. Além do Bem e do Mal, de Nietzsche. Não terminei de ler, achei um livro muito complexo, então eu preferi deixar ele na pilha de outros livros complexos para terminar de ler. Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. É política, né, gente? Então eu entrei um pouco nessa fase meio filosofia, política. Terminei, muito bom esse livro, gostei bastante, leria de novo. Mulher Sigma, essa é da Marcella Bennett, foi uma autora que eu descobri no Instagram. Apesar de agora eu não ter mais conta no Instagram, mas quando eu tinha, eu descobri a página dela, que falava sobre mulheres Sigma. Me interessei bastante pelo livro dela e gostei muito da escrita dela, uma escrita bem direta. Ela não tem medo de falar sobre suas opiniões, enfim. Gostei muito desse livro e ela me inspirou a escrever o meu próprio. Então eu também estou escrevendo um material, mas é um pouquinho diferente dela. Aqui o livro que eu falei sobre Dostoiévski, que foi o segundo que eu li, que é Noites Brancas. Eu não tenho uma opinião muito boa para trazer sobre esse livro, tá? Mas eu quero trazer um vídeo só sobre ele também. E A Morte de Ivan Ilitch, do Levi Tolstói. Gostei muito desse livro e ele, apesar de ser um livro pequenininho, né, ser um livreto pequenininho, ele tem uma reflexão muito profunda para falar sobre ele e é um livro que eu quero trazer também só sobre o assunto. E por último, o livro que eu tô lendo agora, no momento, que eu ainda vou demorar um pouquinho, que é este baita livro, O Conde de Monte Cristo, que eu ouvi falar muito bem sobre ele, então eu não me aguentei, fui lá, comprei. E ó, como vocês podem ver, eu tô lendo ele ainda. Eu tô na 4ª parte do livro, o livro é dividido em 5 partes, então eu tô na 4ª parte. E eu espero de verdade poder terminar ele e vir trazer um resumo, uma reflexão completa sobre esse livro. Eu tô muito ansiosa para terminar, até o momento eu tô achando ele incrível, mas eu tô muito ansiosa para terminar essa leitura e poder trazer aqui para vocês. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá? Essas são as minhas leituras atuais / últimas leituras que eu fiz sobre filosofia, neurociência. E no próximo vídeo, então, vou dividir eles para não ficar muito comprido, eu vou trazer para vocês quais foram as minhas primeiras leituras, quais foram os primeiros livros que eu tive acesso para realmente colocar esse hábito da leitura na minha vida. Os livros, eles são meu mundo, gente, sério. Eu tô sempre lendo alguma coisa, um PDF, enfim. Já li muitos livros, não sei mencionar quantos ao certo, porque eu lia muitos emprestados em PDF, então não sei dizer quantos livros eu já li. Essas foram as minhas últimas leituras, algumas vocês viram que inacabadas, mas eles vão fazer parte futuramente da minha biblioteca que eu quero ter em casa. Que legal! Uma estante enorme, cheia de livros. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês os livros que estão aqui do ladinho, que são os meus livros de pré-adolescente, ali, adolescência, enfim, até minha fase jovem adulta, para vocês verem também a diferença que dá de quanto a maturidade se aproxima, os seus gostos literários vão refinando, eles vão mudando também. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de terem acompanhado comigo esses livros que eu já tenho e espero que vocês acompanhem os próximos que eu vou trazer. Obrigada por assistirem até o final e até a próxima!